Olá, eu sou a Clau. Oi pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo de S3 mais AWS Glue mais AWS mais Amazon Athena. No vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui do lado superior direito, nós preparamos aqui o nosso ambiente, né? Criamos um bucket onde eu receberia dados de vendas de uma empresa fictícia, e dentro desse bucket eu criei duas pastas, uma onde esse arquivo inicial bruto vai ser armazenado, e outra pasta chamada processados, onde eu vou trabalhar com o AWS Glue para fazer a extração desses dados brutos, algumas transformações e processá-los e guardá-los nesse diretório, onde posteriormente vamos usar o AWS Glue Crawler para escanear esses dados brutos e também os dados processados, catalogá-los, né, criar o esquema dele ali, dizer quais dados que eu tenho, quais colunas, qual tipo de coluna, e salvar esses dados catalogados dentro de uma tabela do AWS Glue. Vamos continuar aqui. No final desse vídeo, nós teremos essa arquitetura completa, onde eu tenho ali os dados sendo inseridos dentro de um bucket S3, os dados brutos, né, um CSV ali com algumas milhares de linhas. Esses dados eles vão ser escaneados pela AWS Glue Crawler, e também eu vou utilizar o ETL Job do Glue para fazer algumas transformações desses dados e salvar esses dados transformados ali dentro de um outro diretório. Ambos os dados serão salvos ali através dos seus metadados ali em tabelas do AWS Glue Data Catalog. Quando eu tiver esses dados devidamente catalogados, a gente pode utilizar ferramentas de análise de dados, como por exemplo o Amazon Athena, para executar queries nesses dados, né, e obter insights, e também poderíamos utilizar aí o QuickSight para visualizar esses dados através de dashboards. Vamos dar início aqui então. Vamos só reproduzir aqui a arquitetura que nós criamos, né? Nós criamos um bucket. Dentro desse bucket aqui, então, nós temos uma pasta, né? Então a gente vai criar uma pasta dentro do bucket, a pasta chamada dados vendas. Dentro da pasta vendas, eu vou ter outros dois diretórios. Diretório onde minha aplicação ali são os dados brutos, né, relacionados à venda de todas as minhas unidades ao redor do mundo. Em um outro diretório, onde vão ser salvos os arquivos que estão sendo ali transformados pelo job que a gente criou ali no Glue Studio. A minha aplicação vai salvar os dados nessa pasta raw. Então, eu vou fazer o upload aqui do arquivo. O arquivo CSV com algumas milhares de linhas ali. Fiz o upload. Na parte 1 do vídeo, a gente explicou ali em detalhes, né, toda a arquitetura. Explicamos também cada um dos serviços, como que iria funcionar. Vamos aqui então no AWS Glue. Criar um crawler, que ele vai escanear esse meu diretório, esse meu data source, e vai começar a catalogar esses dados, né, o esquema desses dados. Então a gente pode ver aqui, dentro do menu do AWS Glue à esquerda, a gente não tem nenhuma database criada ainda. Também não temos nenhuma tabela, nenhum crawler e nenhum job de ETL. Vamos começar aqui então criando um crawler. Esse crawler eu vou dar o nome para ele varrer e catalogar diretório do S3 vendas. Clico em Next. Aqui, como meus dados ainda não estão disponíveis ali, né, catalogados ou mapeados em tabelas do Glue, eu seleciono Not Yet, ou não, ou ainda não.
clico aqui em Add a Data Source. Nesse caso aqui, a Data Source, num crawler, pode ser diversas, tá? Então eu posso ter um Amazon S3, eu posso ter uma conexão ali no banco de dados utilizando o JDBC, eu posso conectar nesse data source diretamente ali no DynamoDB, entre outras. Eu vou selecionar o S3 e vou procurar qual que é o meu bucket do S3, onde o AWS Glue vai rodar esse crawler. Então eu tenho aqui o meu bucket, eu tenho a pasta dados vendas, dentro dela eu tenho outros 2 diretórios. Então nesse caso aqui eu quero somente para os dados brutos. Então seleciono ele, dou um choose, apago essa barra aqui do final e eu vou deixar selecionada essa opção para que seja varrida aqui todas as subpastas, tá? Para que sejam escaneadas aqui todas as subpastas dentro da RAW. Clico em Add Data Source, clico em Próximo. No caso aqui eu preciso de uma row do IAM, que vai permitir com que o Glue conecte-se e leia ali os objetos do S3. Eu vou deixar aqui uma imagem mostrando quais são essas permissões. Mas no caso aqui eu já tenho uma row criada. Vou selecionar essa row. Clico em Próximo. E aqui eu vou selecionar em qual database do AWS Glue esses dados, essas tabelas vão ser criadas, né? No caso aqui eu ainda não tenho uma database, então vou clicar aqui em Add Database. Vou dar um nome para essa database do Glue de DB Glue Empresa 1. Crio esse banco de dados. Eu posso voltar aqui na console do Glue, clicar aqui em Refresh e vou selecionar em qual banco de dados do Glue essa tabela vai ser criada e salva. Vou dar um prefixo para ela, né? Para o nome dessas tabelas. Então vou chamar de lab glue. Clico em próximo. E aqui eu posso fazer uma revisão do que eu estou pedindo para criar. Então estou criando um novo crawler ali no AWS Glue, que ele vai varrer esse diretório e procurar por dados ali dentro. Esses dados serão catalogados e os esquemas deles também, né? Dizendo ali que tipo de dado que eu tenho, quais são as colunas, qual o tamanho desse dado. E esses dados vão ser representados ali dentro do Data Catalog do Glue por meio de tabelas, onde eu posso usar ali ferramentas de análise de dados para utilizando ali, por exemplo, o AWS Athena. Eu consigo ver qual que é o data source, então qual que é a origem desses dados. Nesse caso aqui, todo o arquivo ou todo o dado que eu tiver nessa pasta raw vai ser escaneada e catalogada ali pelo AWS Glue. Eu tenho uma row que permite com que o Glue acesse esses dados lá do S3 e eu quero salvar o output dentro aqui do DB Glue Empresa 1. Algo que eu esqueci de comentar é relacionado ao schedule do crawler. Então a gente consegue schedular isso de hora em hora, diariamente, de semana, mês ou de uma forma customizada. Nesse caso aqui eu vou mandar sob demanda e a gente vai entender o que significa essa execução. Vou clicar aqui, eu já tenho aqui a minha database que foi criada, o prefixo das minhas tabelas, né, qual o nome que vai começar e para quando que elas estão agendadas. Nesse caso aqui elas não estão agendadas, elas são executadas aqui, esses crawlers são executados sob demanda. Eu clico aqui em criar crawler, o meu crawler foi criado, vamos só verificar aqui novamente. Em tabelas eu não tenho nada, em banco de dados eu tenho um banco de dados, porém eu não tenho nenhum dado ali dentro ainda. Então eu volto aqui nos meus crawlers e vou pedir para que esse crawler que eu acabei de criar seja executado. Vamos clicar aqui em Run. Essa execução aqui pode levar de 1 a 2 minutos. Ele já mudou para o estado de parando ali. Se eu der um refresh, eu consigo ver aqui do lado direito que uma nova tabela foi criada. Então o crawler do Glue acessou meu data source, varreu esses dados, criou uma tabela no Data Catalog com os metadados e o esquema desses meus dados que estavam lá no S3. E clicando aqui em tabelas,
eu já consigo ver, clicando aqui em Refresh, eu já consigo ver essa tabela criada. E aqui a gente tem alguns detalhes, como o database, o nome da tabela que foi criada, qual é a origem, como que ele classificou esses dados. Se eu clicar aqui, por exemplo, na minha tabela, eu consigo ver o esquema dessa tabela, então eu consigo ver todas as colunas que existem lá naquele CSV, e a partir daqui eu consigo utilizar ferramentas como a Tina para executar consultas e obter insights desses dados. Aqui nós temos os tipos de dados que foram identificados pela AWS Glue. Eu poderia utilizar essa própria tela para fazer uma edição nesse esquema. Por exemplo, remover, vamos supor, o item cost. Eu vou excluir essa coluna e eu vou editar a quantidade de itens vendidos. O tipo de dado dela aqui foi identificado como um big int. E eu vou mudar aqui para int, por exemplo. Consigo salvar e salvar. Quando nós temos poucos dados, é muito simples fazer através do Glue. Porém, para isso, quando a gente tem muitos dados que a gente não conhece eles, nós podemos utilizar ali a ferramenta do Glue Studio para criar um job de ETL, que ele vai varrer esses dados, vai fazer transformações e vai salvar esses dados processados em outro diretório. Antes da gente trabalhar ali com ETL do Glue, vamos ver o que a gente consegue obter de insights aqui utilizando a Tina. Então, procurando aqui por Amazon Tina. Utilizando aqui a tela de consulta do Atina, eu consigo fazer queries, consultas ali na minha tabela, né, que foi catalogada pelo AWS Glue. Então vamos rodar aqui um select, asterisco, from meu banco de dados, então nesse caso aqui db glue empresa 1, ponto, o nome da minha tabela, lab glue raw. Para que ele não retorne aqui, né, as centenas de milhares de linhas ou resultados que nós temos nessa tabela, eu vou usar o operador limit e pedir para que ele me retorne somente 10 entradas dessa tabela que nós conseguimos ver aqui no AWS Athena. Lembrando que essa tabela, quando nós fizemos alteração ali no AWS Glue, ela não altera o arquivo que foi feito o upload ali no S3, mas sim ela cria uma representação lógica e uma catalogação dentro do AWS Glue. Aqui eu consigo ver dados sobre o meu objeto que foi feito o upload ali no Amazon S3, de uma forma que foi catalogada pelo AWS Glue. E eu consigo ver aqui colunas, consigo ordenar, por exemplo, pelo tipo de item, entre outras coisas. Ok? Vamos rodar aqui uma primeira query para me trazer algum insight. Imaginamos que eu preciso investir na região que menos vende itens da minha loja. Eu posso executar, digamos que eu queira saber a quantidade de itens vendidos em cada uma das regiões, porque eu preciso investir nas regiões que vendem menos itens. Então, nesse caso aqui, eu rodaria um select count, então estou contando as unidades vendidas. Eu também preciso do dado região. A origem aqui eu estou pegando do meu banco de dados, que foi criado lá no Glue, e da minha tabela, que foi catalogada ali, criada pelo crawler, e eu estou agrupando por região. Quando eu executo essa query, eu consigo ter uma fácil visualização da quantidade de itens vendidos para cada uma das regiões. Então, nesse caso, eu consigo ver que a região da Europa é a região com mais vendas e a região com menos vendas é da América do Norte. Nós conseguiríamos fazer diversas queries aqui para obter insights, mas essa é a ideia. Agora vamos utilizar o AWS Glue Studio para criar um job de ETL lá no Glue, onde ele vai ler esses arquivos, esse arquivo bruto, né, que foi enviado ali pela empresa, vai fazer algumas transformações, vai processar esses dados e salvar em um outro diretório. Depois eu vou ter um outro crawler, ou eu posso editar esse próprio crawler, para que ele também escaneie esse novo diretório. Vamos ver como que é isso na prática. Agora vamos utilizar aqui o AWS Glue Studio para criar um job de ETL.
eu poderia criar esse job de uma forma visual ou através de scripts, Python, por exemplo. Eu vou utilizar a opção visual, então eu posso vir aqui em IntelliJobs. Utilizando a opção visual, eu vou passar aqui uma origem, um data source e um target. Então, eu vou clicar aqui em Create. Nesse painel, eu seleciono o meu data source. Eu vou renomear ele aqui só para data source, para facilitar a localização. O source type é uma localização do S3, mas poderia ser aquela tabela do data catalog que foi catalogada pelo AWS Glue anteriormente. Clico aqui em Browse. Eu tenho o meu bucket. Vou selecionar aqui dados vendas e a pasta raw. Dentro da pasta raw, eu tenho essa opção aqui, que ela vai ler os arquivos abaixo, né, nos seus diretórios. Eu poderia selecionar o tipo de arquivo aqui, ou o tipo de formato, porém eu vou utilizar essa opção de Infer Schema, que ele vai ver o esquema que já foi previamente identificado, já identificou o meu arquivo como sendo um arquivo CSV. Quando eu clico aqui na parte de transformação, eu poderia mais uma vez fazer diversas transformações aqui. Por exemplo, nesse caso eu vou vou dropar algumas colunas desse arquivo, desse objeto, né, no caso. E vou mudar o esquema. Então vou mudar aqui o data type, unidades vendidas de string para int. E por fim, depois dessa transformação, eu vou salvar o resultado em um outro bucket, né, em outro diretório ali, no formato Parquet. Então eu estou mudando aqui, eu estou fazendo uma transformação do formato CSV para um formato Parquet, com um tipo de compressão Snap. Eu vou deixar aqui no link mais informações sobre esse formato e esse tipo de compressão, e vou dizer aqui para o job em qual diretório que ele vai salvar. Nesse caso será na pasta processada. Clico em Choose. Pronto, eu já tenho definido o meu data source, a transformação que eu vou executar e onde que ele vai salvar o resultado. Antes de eu salvar, no final a AWS transforma tudo aquilo que eu faço visualmente em um script. A gente consegue ver esse script, eu poderia customizar ele para atender a minha demanda de negócio. Clicando aqui em Job Details, eu consigo renomear esse job, por exemplo. Change Format 1. Decidir qual linguagem vai ser utilizada naquele script. E por fim, eu clico aqui em salvar. Tem alguma coisa faltando aqui, vamos ver. Job Details, ok. Esse job do Glue, a gente precisa ter uma role assinada para ele, né? Então uma role que vai permitir com que o Glue acesse o nosso bucket S3 e escreva no destino. Então eu já tenho essa role criada. Agora deve estar tudo certo. Clico aqui em salvar. O meu job foi devidamente criado. E eu vou voltar aqui, só para a gente visualizar. Eu continuo tendo apenas uma tabela catalogada aqui no meu AWS Glue. Ok. O crawler, ele continua o mesmo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é executar esse job aqui via AWS Glue Studio. Então seleciono o job, clico em executar job. Deve levar aqui entre 1 e 2 minutos novamente para esse job conectar no meu data source, fazer as transformações e salvar ele o resultado lá no meu data target. Pronto, o meu job foi concluído. Então o que ele deveria fazer? Ele deveria conectar no meu data source, ler os arquivos que estão ali dentro, né? Fazer a transformação que eu defini, é um job de ETL, né? Então export, ele transforma esses dados e salvar os resultados ali no meu data target. Vamos ver se funcionou. A gente clica aqui no S3. E se o job foi executado com sucesso,
ele deve ter salvo o meu resultado dentro do bucket que eu selecionei ali como target para o job ETL ali. Vamos ver aqui, seleciono meu bucket. Dentro de dados vendas processados, eu devo ter um arquivo no formato Parquet. Muito bom, então ele funcionou muito bem. E aí vamos dar continuidade aqui então. Uma vez feito isso, vamos voltar lá no AWS Glue. E ver se uma nova tabela foi criada. Ainda não, eu ainda possuo apenas uma tabela. E a explicação é porque o meu crawler ele não está configurado para ser executado de acordo com eventos, né? Então, chegou um novo arquivo ali dentro de um outro diretório, o Glue não sabe que ele precisa escanear e catalogar esses dados. O que a gente vai fazer agora é editar esse crawler. E aqui no Crawler Properties, na verdade, no Data Sources, eu vou adicionar um outro Data Source, que é esse novo diretório que ele foi criado, que o arquivo foi criado ali pelo job do ETL. Dados vendas processados. Apagando aqui a barrazinha. Ele vai escanear então todos os subarquivos ali, né, os arquivos que estão dentro e as subpastas. Clico aqui em Add an S3 Data Source. Agora eu tenho dois Data Sources. Um Data Source original, onde eu criei quando a empresa envia os arquivos, né? O outro Data Source, que é um resultado do processamento ali pelo job ETL do Glue. Vou clicar em Next, 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 Update. O meu crawler foi atualizado, porém eu preciso executá-lo, né, porque eu configurei ele para ser executado sob demanda, para que ele identifique essa nova fonte de dados. Então eu vou clicar aqui em executar crawler. O crawler foi iniciado, então aqui eu tenho a primeira execução. Vamos ver o resultado dessa segunda execução. Ele continua sendo executado. E agora ele terminou. Levou 53 segundos. Como resultado dessa execução, a gente consegue ver alterações aqui em duas tabelas. Então, voltando aqui na tabela do AWS Glue e atualizando a minha página, eu devo ver uma tabela que foi criada anteriormente ali pelo meu arquivo CSV, meus arquivos brutos, e uma outra tabela que foi criada e catalogada pelo AWS Glue. Olhando aqui essa nova tabela, eu consigo ver as alterações que eu realizei ali no momento da transformação. E no AWS Athena, eu devo ter ambas as tabelas para consulta. Então, eu tenho aqui a tabela que foi processada e alterada, né, transformada pelo meu job de ETL ali do Glue, e a minha tabela original. Vamos fazer um select básico aqui nessa tabela que veio da transformação. Então, o meu banco de dados é o mesmo, eu só mudo o nome da tabela, Glue Processed. Aí está os dados da minha nova tabela processada ali pelo job de ETL do Glue. E em questão de Analytics, era essa a ideia do Lab de agora. A partir de agora, nós conseguiríamos utilizar esse data source e essas tabelas no QuickSight para visualizar os dados ali de uma forma gráfica. Obrigado.